Boa noite, irmãos. Paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos, né? Sempre é um momento de muita alegria, né? Que o Senhor nos concede, que é de adorar, de engrandecer o nosso Deus. Nós queremos dar uma boa noite especial para nossas mamães, né? Que hoje é o Dia das Mães. Que Deus possa continuar abençoando as nossas mamães. Irmãos, Salmo 136, versículo 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Né, irmãos, é o momento que o Senhor concede a nós de adorá-lo, né, e através da sua misericórdia, da sua graça que tem nos assistido, tem nos acompanhado, é que nós estamos aqui para engrandecer esse Deus. E nós vamos, nesse momento, fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Estejamos orando ao nosso Deus nesse momento, uma oração de adoração, e você aí na sua casa nesse momento também esteja assim, fazendo, orando e adorando ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos concede a nós o privilégio grandioso que é de adorarmos o teu santo nome, de bendizer o teu santo nome. Pai, muito obrigado, porque nós sabemos que isso é graça e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, ó Deus, o qual nós não somos nada, nós não merecemos absolutamente nada, a não ser o inferno, mas o Senhor, com o seu amor, veio sobre nós, ó Pai amado. Nós queremos, nesse momento, te adorar e engrandecer, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Te rendemos graças, ó Pai, e te adoramos nesse momento, em nome de Jesus. Vamos, nesse momento também, cantar um hino do nosso cenário, o hino 254, hino Sossegai. O Mistério de Louvor vai estar conduzindo neste momento. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, do gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai,
salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar. A ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a não tragar, que leva o Senhor Rei do céu em nós. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém. Salmo 139, versículo 23 diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. É esse Deus que conhece toda a nossa vida e conhece os nossos pensamentos. Nesse momento, nós vamos nos achegar a Ele também, reconhecendo o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores e como nós precisamos da sua misericórdia e do seu perdão. E nós vamos estar fazendo oração de confissão de pecado neste momento. E eu quero convidar o nosso irmão Jonathan que ore uma oração de confissão de pecados. Senhor Deus, Pai, neste momento queremos te louvar, te adorar, te agradecer por este momento no qual estamos aqui, te agradecer primeiramente, Senhor, pelo perdão no qual o Senhor tem colocado sobre cada um de nós. Agradecer pelo ato de conceder o teu único Filho amado, Jesus Cristo, a morrer pelos nossos pecados. Se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, não estaríamos aqui. Estamos aqui gratos a ti, meu Deus, pelo perdão que você tem colocado sobre cada um de nós. Senhor, eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor com o nosso ministério de louvor. A gente está aqui reunido, alguns irmãos, né? A gente está sentindo um pouquinho da igreja, até de outros irmãos, mesmo não estando aqui, mas a gente pode sentir esse momento alegre aqui. Nós vamos continuar louvando e adorando ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Logo em seguida, a palavra já está com o nosso pastor Deneval. Então vamos adorar o Senhor, saber que pela graça fomos salvos e alcançados em Cristo. Não é mérito nosso, mas Cristo nos alcançou e nos salvou. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a sua cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados
Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a sua cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao tal dos homens, és ponto escudo, o rei, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a sua cruz, teu sangue me salvou, a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a sua cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a sua cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E hoje nós somos livres, nós podemos exaltar a esse grande Deus, saber que nós louvamos a esse grande Rei que um dia voltará. Bom louvar a Deus pelos feitos teus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: Hossanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que bate o meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz
bom louvar a Deus pelos feitos teus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria. Invade o meu ser, que cura minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bem dizer e servir a Jesus e na cruz deu a vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor foi por ele transformado e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor foi por ele transformado. Fomos transformados por esse Jesus que nos alcançou a sua maravilhosa graça. E um dia ele voltará. Cristo está em breve para resgatar a sua igreja. Tu és a minha luz, a minha salvação, eu te renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, pra sempre
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Possamos estar nessa esperança que Cristo voltará e logo em breve para buscar a sua igreja. Queridos, na continuação do nosso culto, do nosso boa noite, quero fazer coro a duas palavras do presbítero Michel. A primeira delas é estar aqui saudando as nossas queridas mamães. Que Deus as abençoe. É uma grande alegria partilhar dessa data com essas mães, com essas mulheres tão abençoadas. Que o Senhor as abençoe ricamente, irmãs. E a outra menção que o presbítero Michel foi de estarmos aqui tendo um pouquinho, né, um docinho, né, um gostinho do que é culto. Culto é ajuntamento de pessoas. Embora a gente não pode ficar tão juntinho assim por causa das restrições do governo. Mas nós vamos nos adequando, vamos melhorando em cada ocasião. E assim, o intuito maior, apesar disso, é de glorificar o nome do Senhor. É glorificar o nome do Senhor, não só o que está sendo visível, mas todo esse trabalho de bastidores que as igrejas sabem o que é isso, o pessoal da retaguarda, pessoal de sonoplastia, de filmagem, agora tem esse enquadramento agora, pessoal de filmagem, sonoplastia, contra-regra, na iluminação, então tem toda uma produção por trás desse momento que nós estamos. Isso também é culto, irmãos. Isso que os irmãos fazem aqui a partir das 16 horas, ou até antes, até desde manhã, cuidando de iluminação, olhando cada detalhe, isso também é culto. E chegamos no ápice desse culto, que é o momento em que nós nos deparamos com a palavra do Senhor. E é outro aprendizado. É bom falar olhando para o rostinho de todo mundo. Agora eu estou olhando aqui para uma câmera, imaginando que cada pixel ali que eu consigo imaginar são irmãos da igreja. Quero convidá-los a ir na sua casa, abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 5 a 14. 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos de 5 a 14. Estamos no mês de maio, vocês estão acompanhando aí no WhatsApp, o nosso irmão Roberto está aí constantemente nos presenteando com devocionais, com vitaminas, né, com pregações, com fóruns, a respeito do tema para o mês de maio, famílias fortes, igreja forte. E estamos nessa mesma sequência, e os nossos estudos de domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira e domingo também os trabalhos que teríamos com crianças, está todo voltado para esse fortalecimento da família. Porque se a família estiver consolidada, se na família houver uma base cristã, uma base bíblica, então não só a igreja será forte, mas a sociedade também será fortalecida com isso. O texto de 2 Timóteo, capítulo 1, de 5 a 14, nós vamos lê-lo. Já adianto que eu estarei falando só até o começo do verso 9. Mas vamos ler toda a perícope, todo o parágrafo teológico, para que a gente entenda e depois nós possamos dirigir assim a palavra aos irmãos. O texto diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 5 a 11, 5 a 14. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa causa, pois, te admoesto,
que reavives o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Pai querido e Pai santo, dê-nos a oportunidade de ouvir, aprender a respeito de um pouco mais daquilo que o Senhor espera de nós enquanto famílias. Dê-nos a oportunidade de aprender não só para ficar no campo das ideias, no campo das cogitações, mas que esse aprendizado gere uma ação, gere um fruto ativo no nosso viver enquanto família, viver enquanto sociedade. Dê-nos a oportunidade de crescer juntamente com outros irmãos na meditação e na instrução da palavra. Rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Queridos, estamos falando sobre famílias. E hoje a família que nós temos como exemplo é a família de Timóteo. Essa família de Timóteo, ela é um exemplo. Aliás, todas as famílias mencionadas na Bíblia precisam ser exemplo para nós. Há famílias que não são bons exemplos. Ananias e Safira, por exemplo, é uma família que não deu um bom exemplo. E o fim, como a consequência de um não compromisso real com Deus, foi um fim de morte. Mas nós aprendemos, mesmo com a vida de Ananias e Safira, pelo pouco que lemos em Atos capítulo 5, podemos aprender o ideal de Deus e o ideal do coração humano. Então, há um aprendizado em todas as famílias. Na família de Timóteo, nós precisamos aprender aqui algumas lições preciosas. Precisamos olhar que aqui Timóteo vem de uma família que não tem uma configuração cristã, ou seja, ele tinha um pai que era grego, a mãe judia, e a avó Lloyd, que não sabe se a avó Lloyd era mãe do pai ou mãe da mãe de Timóteo, mas era a vovó. Essas duas irmãs foram alcançadas, provavelmente, acertadamente, pela pregação de Paulo, lá na primeira viagem missionária, lá em Atos capítulo 14. Quando Paulo vai em Listra ali e prega a palavra, provavelmente, Eunice e Lloyd foram confrontadas ali com a palavra do Evangelho, aceitaram a Cristo como seu Salvador, depois que Cristo as aceitou como seus servos, como seus filhos, e assim foi desenvolvida uma fé genuína no coração daquelas irmãs. Naturalmente, consequentemente, Timóteo também foi aquele que recebeu, talvez ali do próprio Paulo, ou talvez sendo continuado esse ensino pela sua mãe e pela sua avó, ele foi fortalecido no Evangelho. Então, Paulo vai ali em Listra, no primeiro momento, 2 anos e meio depois, ele retorna e já encontra esse menino, esse jovem Timóteo, já fortalecido na fé. Tanto é que ele pega ele juntamente com Silas, ou Silvano, né, e vão para a segunda viagem missionária, que dura mais ou menos quase 3 anos, quase 4 anos. O que nós vamos olhar nessa família, que nós precisamos aprender, é que essa família vai nos mostrar que famílias fortes são aqui, transmitem, ou são
transmissores de um legado, de uma missão de boas novas. A mãe ou a avó de Timóteo poderiam deixar a responsabilidade do ensino para o pai. Olha, você é o pai, e na cultura grega, os pais enviavam os seus filhos lá para os servos e os escravos dar o ensinamento. Mas, ao que parece, Timóteo foi ensinado aqui diretamente pela sua mãe e pela a sua avó. Então, vai nos mostrar isso. Como eu identifico a família forte? Quando ela se preocupa com o ensino das Sagradas Escrituras aos seus filhos, aos seus netos, que nessa nova configuração de sociedade, os avós também hoje fazem parte da educação dos filhos. O que nós vamos observar aqui é que Paulo foi o grande pregador, foi o grande incentivador, o grande fomentador do evangelho, tanto na Ásia quanto na Europa. Mas vemos aqui, Paulo fez o seu papel, mas olhamos aqui para sua mãe, Eunice, sua avó Lloyd, também aquelas que ficaram praticamente 90% do trabalho e do tempo dedicando ao ensino a Timóteo. Vamos olhar então que uma família forte vai transmitir aos seus a responsabilidade, o legado, a missão, a responsabilidade de anunciar Cristo como autor e consumador da nossa fé. Identificamos famílias fortes na igreja quando essas famílias fazem isso. Anunciam a Cristo, não somente para nós, mas também para os outros. O que nós vamos observar, então, é que essa família nos ensina que, assim como Deuteronômio, capítulo 6, dos versos 4 a 7, que nós devemos pegar os nossos filhos desde a mais tenra idade e ensiná-las no caminho. E nós vamos ouvir isso, vamos perceber isso, que essas mulheres foram felizes, foram prósperas, obtiveram o ganho, o sucesso de inculcar na cabeça de Timóteo a Escritura Sagrada. Um outro ponto, um segundo ponto de como identificar uma família forte é quando eles entendem as suas dificuldades. A família forte, um primeiro ponto, é quando eles mantêm, eles passam a responsabilidade, passam a missão, passam o legado. A responsabilidade de ouvir, de aprender sobre o Evangelho e passar aos seus. Esse é o primeiro ponto do que nós aprendemos com a família de Timóteo. Um segundo ponto é quando nós olhamos para as famílias fortes e não as vemos necessariamente impecáveis, perfeitas, certinhas, prontinhas, saiu do molde sem nenhum problema. Não. Assim como todas as famílias mencionadas na Bíblia, todas elas vão ter muitas qualidades, mas elas também vão apontar o que há na minha e na sua família, que são dificuldades, que são as falhas. E quem não as tem? Qual família que não tem problema? E para você, jovem solteiro que pretende se casar, se você imagina que ao se casar, você vai ter uma família perfeita, então não se case, porque você já começou errado. Vá para um casamento sabendo que Deus tem um projeto na sua vida, que você sendo um pecador, vai se unir a uma pecadora ou um outro pecador, e assim 2 pecadores irão constituir a família. Mas se Deus reinar ali, os seus problemas serão solucionados pela graça de Deus. Quando nós olhamos aqui, Paulo aqui vai mencionar aqui alguns outros aspectos que está lá no verso 6 e 7, que diz assim: por essa razão, ou qual razão? A fé não fingida que ele tinha, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que Paulo está dizendo com muita liberdade a Timóteo, que ele chama de filho também na fé, Paulo está olhando para uma família que é uma família que entende que o fato de ser alcançado pela cruz de Cristo não tira dessa família as suas dificuldades, a sua conduta, o seu caráter. Olhamos aqui que Paulo está exortando Timóteo, e aí é no campo das probabilidades. Timóteo estava passando algumas dificuldades no seu ministério, e Paulo está dizendo para ele: Timóteo, larga de ser medroso, para de ser tímido. E olha, houve uma imposição de mãos, eu impus a mão sobre você, eu te abençoei, eu te chamei, te qualifiquei para o ministério, e a bênção de Deus está sobre a sua vida. Então, deixe de ser tímido, ou deixe de ser medroso.
Olha como Timóteo é um servo de Paulo que o acompanha na segunda, na terceira viagem missionária e recebe ali a última carta escrita por Paulo. Aquele filho de Paulo está recebendo do seu tutor, do seu mentor, do seu pai na fé. Está recebendo instrução. E sabe de uma coisa boa que essa família está nos ensinando, irmãos? Sabe o que Timóteo nos ensina? É que uma família forte, ela não tem dificuldade de, diante das suas problemáticas, buscar solucionática. Não é isso? Diante dos seus problemas, das suas falhas, se humilharem e buscarem ajuda. E foi justamente isso. O fato, a timidez de Timóteo, pode ser um fato novo para você. Mas não era novo para Paulo, nem para sua mãe, e nem para sua avó, e nem para o seu pai. E lembrar aqui, queridos, que quando Paulo escrevia cartas, ele não escrevia pensando em igreja. O propósito de Paulo escrever as cartas, ele escrevia cartas geralmente respondendo a um anseio. Ele estava respondendo a um questionamento. Então, Paulo está escrevendo aqui a Timóteo, que é uma das cartas, das 4 cartas pessoais, tem as 2 de Timóteo, uma a Tito e outra de Filemon, são cartas pessoais. Mas ele não estava pensando necessariamente em mim, em você, mas ele estava pensando em Timóteo, e nós aceitamos isso para a nossa vida. Paulo está dizendo e ensinando para aquela família: Timóteo, preste atenção, não fique com medo de anunciar o evangelho, não fique com medo de exercer a sua autoridade, que é vinda de Deus. O que nós vamos olhar aqui é que uma família forte, ela é capaz de identificar suas falhas, suas dificuldades. E enquanto família na fé, essa família forte, ela não terá dificuldade de buscar ajuda no pastor, num presbítero, num diácono, no irmão ou noutra irmã. Porque é isso que faz uma família forte, é entender que ela é débil, que ela é falha. E mesmo Timóteo, um homem que é elogiado em quase todas as cartas escritas por Paulo, mesmo assim, Paulo está mostrando a fragilidade de Timóteo. Timóteo era um rapaz novo, que tinha problemas na área emocional, tinha problema de saúde, problema uma úlcera, uma gastrite, tinha problemas na sua fisiologia, onde Paulo deixa ali transparecer para ele praticar um pouco de exercício, para não ficar muito parado, consequentemente, um outro problema fisiológico. Então, o que nós vamos ver é que Timóteo era bênção, mas tinha também as suas limitações. Todos nós somos falhos. Quando Jesus está no lava-pés ali, em João 13, de 8 a 10, Jesus está chegando para Pedro e falando assim: Pedro, eu tenho que te lavar os meus pés. Ele fala: o senhor nunca vai me lavar os pés. Jesus então diz para Pedro: Pedro, se eu não lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro então diz: Senhor, não só os pés, mas também tudo, a cabeça, todo o corpo. Jesus falou: não, todo o corpo está limpo, só precisa lavar os pés. Nós vamos observar que Jesus está mostrando que por mais que fomos alcançados pela cruz, por mais que somos salvos, mesmo assim, há áreas que constantemente precisam ser limpas, precisam ser trabalhadas, e uma família forte vai nos ensinar isso, que nós precisamos reconhecer as nossas debilidades e precisamos buscar ajuda. Uma terceira lição que nós lemos e ouvimos, e aqui passamos sobre famílias fortes, é que cada membro da família precisa ser uma testemunha fiel. Paulo está dizendo para Timóteo isso aqui no verso 8 e 9, que diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E você vai perceber que não há um ponto final, há uma vírgula, o texto só vai ter um ponto final no verso 14. Mas é só aqui, eu queria destacar isso. Em que nós devemos ser uma testemunha fiel? Por que a família forte tem que manter, passar o legado, passar a missão para os seus? Por que a família forte é aquela que tem que mostrar que não é a super família, mas mostrar também que é uma família que foi alcançada pela cruz, mas é uma família que tem dificuldades e precisa de ajuda? Porque essa família, quando exercita essas coisas, ela também está sendo
fortalecida para levar os seus membros a ser um anunciador, um arauto, uma atalaia do ministério de Cristo Jesus. Ele diz palavras e frases fortes. Primeiro ele diz: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. O que ele está dizendo? Não envergonhar do testemunho. Timóteo não viu Jesus. Até porque Paulo veio quando Jesus tinha mais ou menos aí 8, 9 anos. Paulo nasceu e Timóteo é bem mais novo. Mas Timóteo ouviu que Jesus foi aquele que sofreu, padeceu, aquele que sofreu dores, passou por dificuldades, levou sobre si as nossas dores. Então Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe de falar sobre esse Jesus, que na cultura de Timóteo, Jesus foi um fracassado. Jesus foi alguém burro. Isso é a geração de Timóteo. Os gregos diziam que Jesus foi um burro, foi um louco. Foi alguém que não alcançou seu objetivo. Paulo está dizendo, no meio da sociedade que ainda não conhece Jesus, você conhece, então não te envergonhes, não tenha medo de honrar Jesus, porque ele morreu e sofreu por você. E família tem que seguir o mesmo caminho de Timóteo, de Eunice, de Lloyd. Anunciar, não ter vergonha do evangelho. Depois ele está dizendo, nem tenha vergonha de mim, que sou o seu encarcerado. Ou seja, se um burro foi pregado na cruz, segundo os gregos, quem segue um burro é mais burro ainda. A palavra burro não é uma palavra minha, isso é uma palavra histórica, é isso que eles achavam de Jesus. Ele está falando, não se envergonhe de Jesus por ser o Salvador, nem se envergonhe de mim, que eu sou o enviado por ele. Pelo contrário, participa dos meus sofrimentos. Paulo está dizendo, olha para mim, que a minha vida te seja exemplo. Então, se eu estou sofrendo, sofra comigo. Sofra a favor do evangelho. E como ele está fazendo isso? Como ele deveria fazer isso? Como eu vou sofrer o evangelho aqui, como Jesus sofreu e como Paulo sofreu? Eu vou chegar no meio da rua e falar, podem me bater que eu sou crente, podem me xingar, podem me apedrejar que eu sou crente. Não. Ele diz que ele não deve se envergonhar de Jesus Cristo, nem do encarcerado que era Paulo, mas que ele pudesse dar um bom testemunho segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus. Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo está ensinando a Timóteo e a nós também, que só haverá eficácia na pregação ou vivência diária quando humildemente buscarmos força e sabedoria no Senhor. O mesmo Senhor que prega que a sua existência ali através da natureza, Salmo 19, é o mesmo Senhor que estabeleceu a salvação ali em Gênesis capítulo 3, é o mesmo Senhor que olha para um povo ali no Egito, depois de 430 anos, e promove resgate. É o mesmo Deus que antes da nossa história anunciou Jesus Cristo como Salvador. É o mesmo Deus que dispôs Jesus no mundo, assumindo essa carcaça humana. E dentro do projeto de Deus, Jesus nos resgataria do império das trevas. E depois esse Jesus iria assunto aos céus e deixaria o Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Que quando eu for anunciar o evangelho, é segundo o poder de Deus, segundo aquilo que Deus me fez conhecer dele, que Deus não faz nada por acaso. Há um projeto de Deus em te alcançar, porque foi o poder de Deus, através do Espírito Santo, que não somente te salva, mas que te comissiona, te manda. Jesus é aquele que está sendo aqui o alvo de tudo isso que Paulo diz às famílias. Paulo diz às famílias, passem o seu legado. Por quê? Porque Jesus morreu por essa família. Paulo está dizendo aqui que vocês deem um bom testemunho onde quer que vocês se encontrem. Por quê? Porque Jesus morreu e espera que nós possamos fazer o mesmo por eles. Paulo está dizendo, não tenha vergonha de pregar o evangelho. Por quê? Porque Jesus não teve vergonha de morrer por mim e por você. Como conclusão, queridos, como identificar as famílias fortes? Famílias são fortes quando transmitem a sua missão, a missão do evangelho aos seus filhos. Famílias são fortes quando reconhecem as suas debilidades e buscam em Deus e na igreja a solução dos seus problemas e dão testemunho com isso. As famílias são fortes, queridos,
quando cada um deles assume o seu posto, assume o seu papel, assume a sua função como pregador do evangelho, como aquele que anuncia boas novas de salvação através das suas vidas. E o que nós podemos aplicar, o que nós tiramos isso para a nossa vida? Precisamos assumir o compromisso de sermos famílias fortes. A família forte aqui teve 3 identificações, mas ela poderia ter milhares. Então você precisa assumir o compromisso, que a partir do que você leu e ouviu hoje, você precisa estar numa família forte. E isso, se depender de você, assuma o compromisso, onde os pais aqui precisam também assumir o compromisso. Se outrora não tem feito, anuncie seus filhos, traga-os para junto, admoesta-os. A palavra admoestar é juntar para o seu lado. Admoeste, ensine, traga o seu filho para a Escritura. Não deixe o mundo ensinar os seus filhos. Mas você, papai, você, mamãe, traga o filho para o lado. Coloque a Bíblia ali e seja você aquele que vai ensinar, demonstrando assim ser também uma família forte. E quando filhos, ao exemplo dos seus pais, buscarem o conhecimento das Escrituras, toda a sociedade ganha. A igreja se fortalece, porque a família forte, uma família sadia, ela vai conduzir outros ao mesmo caminho. Ela terá mais qualidade de exortar famílias que, porventura, não estão trilhando nesse caminho. Então, tendo famílias fortes, nós iremos sempre manter uma igreja forte. Iremos manter uma sociedade, na medida do possível, forte. E vamos manter um bom testemunho, ou um testemunho de uma família cristã, onde as pessoas possam olhar para nós e possam dar o testemunho. Um dia eu quero que a minha família seja igual à família daquele crente. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe aí, meus irmãos. Você com a sua família, com a sua dificuldade, com a sua luta, saiba, Jesus Cristo morreu por você. E o que ele espera de você é o mesmo que Paulo diz a Timóteo. Não te envergonhes da pregação do Evangelho. Não te envergonhe de Jesus, nem daqueles que anunciam boas novas de salvação. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e Pai santo, muito obrigado pela oportunidade. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude em cada ocasião a viver uma vida onde nós possamos olhar, ó Pai, para os personagens das Escrituras Sagradas e participar daquele sofrimento. Ou seja, absorver para nós, entender que também é daquele jeito. Homens como Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé, todos aqueles que sofreram, que nós possamos participar disso também, que nós possamos entender que da mesma forma que aqueles homens entregaram suas vidas em prol do Evangelho, que todos nós possamos também estarmos dispostos, mas que isso tenha seu primeiro exercício, seu primeiro momento de aprendizado em casa. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos abençoe nessa busca. Rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, tanto essa que aqui está, bem como a igreja espalhada por todo o mundo, que o amor de Deus, o Pai, que a excelência da salvação em Cristo Jesus, se entregando gratuitamente na cruz do Calvário, e o amor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam convosco hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, amados. Em pé.